Primeiro me dá o Filipão falando sobre a promoção do Vitor, a direção de futebol. Daqui a pouco nós vamos mostrar um vídeo que tá rodando a internet e tá deixando o torcedor do Atlético pistola. Veja aí antes. Na minha visão, o Vitor é a pessoa mais indicada. Tem estampa, tem postura, tem qualidades, tem conhecimentos, imagem do Galo como jogador, como pessoa, não tem que falar nada. E aí acredito que com o tempo o Vitor possa se tornar um dos grandes executivos do futebol. E essa é a oportunidade que ele tem e contará com o apoio de toda a nossa comissão técnica, de todos aqueles que trabalham com ele, porque nós já gostamos dele antes dele ser diretor de futebol. Gente, nós precisamos entender uma coisa, não é o Atlético gostar, o Atlético entender, não é o Atlético ter como um profissional preparado. Ninguém está preparado para nada nesse mundo. Você se prepara todos os dias, já falei isso daqui. Não é isso. Não é ser uma pessoa querida. Isso são pré-requisitos muito importantes. E outra coisa, entre o que o Atlético teria no mercado e o Vitor, eu também escolheria o Vitor. A não ser que você queira tirar um grande diretor de futebol, um executivo que esteja fora empregado e trazer para o clube. Mas entre os que tem disponíveis e tal, e que o Atlético até chegou a conversar com um ou com outro, entre trazer, por exemplo, Juninho Paulista e deixar o Vitor, eu ponho o Vitor. Entre trazer o próprio Brax, que é um cara que eu gosto, respeito e tal, e deixar o Vitor, eu apostaria no Vitor. Mas o Leonardo, pô, não, aí é outro padrão. Né? O Matos lá do Vasco, aí é outro padrão. Então, ninguém duvida da capacidade do Vitor, do que ele pode atingir de nível de excelência como diretor. E acho até que a vontade dele ser respeitada pesa muito. Agora, daí já dizer que o fato dele ser quem ele é para o torcedor e para o clube já o chancela como um grande executivo, acho que pero não mútil. Né, muchacho? Mas eu acho uma aposta muito válida, sabe? Foi o que eu acabei de falar. Então, eu escutei o que você disse. Que eu acho mas não aposta, considerou, não adianta ser. Que eu acho uma aposta muito válida. Por mais que ele não esteja 100% preparado, e ninguém nunca está, como você já disse, é a melhor aposta nesse momento. O Atlético poderia buscar algum outro diretor e pelas opções que existiam no mercado, os nomes não me agradavam. Eu citei aqui alguns e acho que existem alguns bons profissionais de fato. Eu já sempre falo, Alexandre Matos é um baita profissional, mas está no Vasco, acabou de chegar. Eu acho o Zanota, que está no Dallas FC, também um bom profissional. Zanota, ótimo. O Klaus é um baita profissional. Acho também que mas os dois não bem. gostariam de voltar hoje ao Brasil, imagino. Não votaria? Eu acho que não, nem ele, nem o Zanota. O Zanota eu tenho certeza que não voltaria. Qual outro que você gosta? Eu gosto do Matos, do Zanota, do Klaus, gosto do João Paulo Sampaio, que é executivo da base do Palmeiras, mas... Escuro. Ele também não sairia. Quem? Escuro. Eu não sou um maior fã do escuro. Cara, teve um tempo que eu tinha ressalvas, hoje eu não tenho, não. E eu não tenho nenhum. Hoje eu acho o Escuro um cara muito bem preparado. Não, aliás, está se preparando cada vez mais. O Escuro é um baita cara. O Escuro é um baita cara. Eu acho que o Rui Costa, por mais que ele não tenha tido uma passagem boa aqui, ele é um bom diretor. Mais ou menos. Mas aí pra voltar é complicado. Mais ou menos. Voltar. Eu acho ele meio fronha, assim. Não, ele é bom diretor. Não. Tudo bem, respeito sua opinião. Embora você não respeite a minha, eu respeito a sua. Mas, por exemplo, é um cara que é multicampeão do Palmeiras, eu não sou uma fã, que é o Anderson Barros. Anderson Barros também não gosto. Eu acho que o Anderson Barros é meio que um fantochão, assim, da Leila. Ele é um cara que executa, mas ele tava lá com o Gagliotti mas segue também. as ordens. Não, mas segue as ordens, seguia. É um cara fantochão. É que, assim, do Gagliotti hoje da Leila. Eu nem acho que seja fantochão, eu acho que ele é bem moroso mesmo, assim, no mercado. E eu já escutei muitas pessoas falando sobre isso do Anderson Barros. Então eu acho que ele é um cara bem moroso. Ô, Galante, sabe a impressão que eu tenho? Eu queria até ouvir sua opinião sobre isso. A impressão que eu tenho que a saída do Rodrigo Caetano para a seleção não... eu acho que ela não zera a participação dele nas atividades do Vitor. Eu acho que o Vitor ainda terá o Rodrigo Caetano como uma referência, inclusive para consultas de determinados assuntos. Eu acho que o Rodrigo Caetano foi para a seleção, mas eu acho que ele vai continuar ajudando o Vitor. Consultoria? Seria uma consultoria ao Vitor. E acho que o Vitor está correto se fizer. Sim. Ó, dois pontos que eu queria salientar aqui. Tem uma informação sobre o Rodrigo Caetano que acabou de chegar aqui, eu falo daqui a pouco. O Rodrigo já, quando da iminente saída dele, ele já tinha comentado com a gente que ele não achava que essa transição dele estar presente na transição seria bom e ele não faria. Que ele acha que a pessoa que assumisse tinha que assumir o poder, o comando e colocar tudo em prática. E que o Vitor
estava preparado para isso. Lá em Brasília, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Sérgio Coelho, e ele demonstrou muito tranquilo em relação ao Vitor, porque ele acha que hoje o Atlético, os processos do Atlético, os departamentos do Atlético são muito bem feitos e com pessoas muito qualificadas para poderem dar todo o suporte para o Vitor, e ele mesmo se colocou, que ele está sempre presente no futebol, ele vai estar ao lado do Vitor também. Aí desponta também agora, com as informações que a gente vem conversando, que o Rodrigo Weber, que é coordenador de mercado, também vai fazer essa assessoria ao Vitor. Ele estava até na Colômbia agora para poder tentar essa negociação com o Brian Palacios. Então eu acho que o Vitor está chegando num time estruturado. Eu acho que o Vitor está chegando num time que ele conhece a história, que ele conhece todos os funcionários, ele está muito bem amparado. Então eu vejo que essa transição para o Vitor, ela talvez seja aqui muito mais tranquila, apesar da responsabilidade que é o Atlético, do que se ele fosse para qualquer outro clube. Porque, além de tudo, apesar de você falou aí, de ele ser conhecido da torcida, mas o fato de ser o São Vitor, eu vi isso lá em Brasília, ele foi ovacionado quando ele saiu. Não, é uma entidade. É uma entidade e que dá para ele, até um determinado ponto, uma tranquilidade ainda de estar um pouquinho assim, vamos dizer assim, blindado um pouco. Mas pelo isso- torcedor, ele vai ter um pouquinho mais de Mas o Marques paciência. também não era? Mas, cara, Não, o Marcos não era do tamanho O do Marcos Vitor. Não é era. do tamanho, gente. Não tô colocando tamanho. Tô colocando Blindagem. idolatria. Idolatria. Não acho. não, eu acho que não. Tem porque um o Vitor ponto- deu um título de uma Libertadores. Gente, não tem- Eu entendi o que ele está dizendo. não tem Mas comparação. eu acho que não era blindado da mesma forma que porque o Atlético vivia uma situação muito mais complicada fora dos gramados. Se é que você consegue me entender. Hoje é um Atlético que é terceiro colocado brasileiro, está na Libertadores. Um Atlético que vem fazendo campanhas boas nos últimos anos. E naquele momento do Marques, salvo engano, logo depois do Rui Costa, era um Atlético que não conseguia ainda engrenar. Era um Atlético que tinha dificuldade demais 17 para engrenar. que eu vi, Thiago, 17, Aliás, não foi 18. depois do Rui Costa, não, né? E acho que Foi tem depois do Malufão, não foi? E acho que tem um ponto. Acho que tem um ponto que merece talvez um. E o Marques não tinha estudado igual. É isso que eu ia falar agora. tem Eu estudado. não falei com o Marques sobre isso, mas me parece que o Vitor se preparou mais para atuar como executivo do que o Marques na oportunidade. Veja bem, estou falando de preparo, né? É só isso, de preparar mais. Eu acho que o Vitor se preparou mais para E teve trabalhar um como período ao executivo. lado do Rodrigo Caetano também, que foi fundamental para o E Vitor. o presidente fez questão de falar isso pra gente lá, que vai ser um prosseguimento, vai ser uma continuidade. Eles entendem isso. Claro que as personalidades e o peso é diferente. Mas né, tem um detalhe, do Rodrigo. ô, galera. Mas eu acho que a linha de trabalho que ele quer dizer que vai ser a mesma. A linha de trabalho, o presidente Sérgio Coelho, figura que eu tenho um profundo respeito, e é dos grandes presidentes de clubes no Brasil. E eu falo isso de graça, não sou amigo dele, não frequento a casa dele, nem ele frequenta a minha casa. Mas é um cara que você olha pra ele, você não dá muito valor e tal, a figura, você é meio bobão, jeito de falar, tal, interiorzão. Mas esse cara é muito respeitado, dentro do clube e fora. Agora, eu só discordo uma coisa. Eu falo daqui a pouco, peraí, tá Só chegando uma só informação porque aqui o importante. que o Eltinho estava perguntando, o Marques foi diretor do Atlético entre outubro de 2018 e abril de 2019. Então, assim, eu só acho que não tinha a mesma blindagem, porque era um clube, naquele momento, totalmente desorganizado. Com um presidente, para mim, que não sabia absolutamente nada do que estava fazendo na frente do Atlético, tinha muita dificuldade, e seríssima dificuldade de gerir o clube. E, para mim, isso acabou atrapalhando também o Marques. Não estou dizendo que o Marques é um mau profissional, mas isso tudo, para mim, é levado em consideração. Ele sucede o Alexandre Galo e depois é sucedido pelo Rui Costa. Chegou uma informação aqui, eu vou daqui